Redação 5. Vamos conhecer e aplicar na aula de hoje a técnica da introdução pela comparação. Leia comigo. No Brasil, a violência contra a mulher, antigamente, era uma prática que encontrava apoio na família, na sociedade e na justiça. Hoje há um consenso a respeito do tema. Todos irmanam-se para combater essas atitudes. Antes de apresentar a introdução completa, vamos ao desafio. Tendo por base o domínio da norma culta, o parágrafo de introdução apresentado contém apenas um erro gramatical, 2 erros gramaticais. Não se esqueça de que essa percepção, quando ocorre na leitura, naturalmente você também vai perceber no momento da escrita. Veja as 2 falhas. Vamos ver se você tem intimidade com as 2. Você sabe que respeito é uma palavra masculina. Isso todo mundo percebe. A regra que proíbe crase antes de palavra masculina é antiga. Acho que você tem contato com ela desde que era criança. A segunda falha pode ser um pouquinho mais sofisticada. Quando você lê todos irmanam-se, aí vem a dúvida se o se fica depois do verbo ou fica antes. Acredite, nesse caso tem que ficar antes obrigatoriamente. Por isso a resposta é a letra B de bola. Depois vamos discutir mais os 2 detalhes, da crase e da colocação pronominal. Mas observe agora a frase corretíssima. Hoje há um consenso a respeito do tema, tem crase, e todos se irmanam porque o todos tem o poder de atrair o nome si. Vamos mostrar os detalhes da comparação. Você pode fazer toda a introdução apresentando comparações. Nesse caso, olhe 3 detalhes importantes. O primeiro deles é procurar as relações de semelhança ou de disparidade entre coisas, fatos ou pessoas. O segundo detalhe, evitar a metáfora, a famosa comparação sutil, porque não é um concurso literário, é um texto dissertativo. Então, utilize as conjunções adverbiais comparativas, o como, o mais do que, menos do que. Eu dou entre parênteses é porque a presença da contração de mais o na frase é a presença facultativa. Você pode escrever sem ele, sem problema nenhum. O terceiro detalhe importante é fazer correlação entre antigamente e hoje, campo e cidade, juventude e velhice, Oriente e Ocidente. Por quê? Porque comparar é isso, é você enxergar alguma semelhança entre termos ou que tenham afinidade ou entre os quais não haja nenhuma afinidade. Tranquilo até aí? Então vamos ao exemplo completo da aula de hoje, a introdução completa de uma dissertação. Leia comigo. No Brasil, a violência contra a mulher, antigamente, era uma prática que encontrava apoio na família, na sociedade e na justiça. Hoje há um consenso a respeito do tema. Todos se irmanam para combater essas atitudes, condenando o ato, o agressor, cobrando da justiça ações eficazes e severas. Ao pé da letra, a principal oposição que você vai explorar é como o tema da violência contra a mulher era tratado antigamente e como ele é tratado hoje. Naturalmente, olhando para o trio que foi colocado. Antigamente, a violência encontrava apoio na família, na sociedade, na justiça. E hoje todos se irmanam para combater essas atitudes, condenando o ato, também condenando o agressor e cobrando da justiça ações eficazes e severas. Então, claro que essas posições você vai defendê-las, reforçá-las no desenvolvimento da sua dissertação. Vamos treinar um pouquinho mais quanto ao uso da norma culta, porque esse domínio da norma culta vale 200 pontos quando se trata da redação do Enem. Quando você lê, hoje tem um consenso a respeito do tema. Você nota que são 2 falhas em relação à norma culta. Vamos à primeira delas? Veja, muito popular na fala,
Nesse caso, ele contém a ideia de existir. Quando isso ocorre, você é proibido de empregar o verbo ter, tem de empregar o verbo haver, ou empregar o próprio verbo existir. No lugar de hoje tem um consenso, hoje há um consenso, hoje existe um consenso. E a respeito, por que não merece a crase? Porque nesse caso, o a é apenas uma preposição. Lembre, a crase precisa de dois as, uma preposição e o outro artigo. Agora, você não vai querer usar artigo feminino quando a palavra é masculina. Aí é contrassenso total. Percebeu? Então veja a frase perfeita. Hoje há um consenso a respeito do tema, com o emprego obrigatório do verbo haver nesse caso. Pois bem, segundo treinamento quanto à norma culta, tomando por base o texto de hoje. Todos irmanam-se para combater estas atitudes. Perceba então que se você escreve assim, você não escreve porque quer errar. Você escreve porque não tem consciência do certo e do errado. Então, acompanhe comigo. Primeiro, o estas. É um pronome demonstrativo, mas olhe o papel no contexto. É representar a ideia anterior. Você emprega essas no lugar de estas. E o todos, em intimidade com ele, é um pronome indefinido. Todos os pronomes indefinidos funcionam como palavra atrativa, ou seja, ele tem o poder de atrair o pronome si para antes do verbo. Confira a frase perfeita. Todos se irmanam, nesse caso é a famosa próclise obrigatória, toda palavra atrativa. Todos se irmanam para combater essas atitudes e não estas atitudes. Tranquilo? Eu vou ficar muito tranquilo se você já se inscreveu no meu canal. Quando você se inscreve, você ganha um professor de língua portuguesa particular para tirar as suas dúvidas. E o acesso às aulas pode se dar de forma gratuita, de forma paga, fique à vontade para decidir, mas evolua, persista, estude, porque você tem uma missão. A missão é melhorar de vida, passando num concurso público ou conquistando uma vaga na universidade pública. Até o nosso próximo encontro.